Muito bom dia, meus amigos, clientes, parceiros de negócios. Israel Oliveira do Virgílio Contabilidade, consultor fiscal, tributário e financeiro. Vamos lá, meus amigos, dando sequência aí às nossas videoaulas, né, curtas, sempre de maneira clássica, né, de maneira simplista, por assim dizer, para que os nossos clientes possam estar entendendo cada vez mais a reforma tributária. E nessa semana, galera, aconteceu um fato interessante. Estava visitando um cliente na região de Barra Bonita e este me questionou o seguinte: consultor, me diz uma coisa, é legal, você está passando aqui, nos colocando, né, de que maneira que a reforma tributária ela vai estar acontecendo, ela está ocorrendo, né? Começamos aí 2024, 2025, 2026 e 2027, como dissemos aí aos vídeos anteriores, né? Que o PIS e a COFINS vai ser extinto. Aí vamos trabalhar um ano dessa maneira, aí depois lá já em 2029 a extinção do ICMS, do ISS, enfim. O que vai acontecer com algo que pode afetar a nossa, vamos dizer assim, a nossa precificação. Eu falei, legal, eu vou gravar um vídeo essa semana já comentando um pouco a respeito, né, desse tema, para o que isso realmente vai afetar. Eu achei super interessante isso. Um abraço aí ao nosso cliente Carlinhos do Supermercado Namara, que nos questionou, que nos fez essa pergunta sobre a precificação, de como vai ser colocado isso aí. Bom, eu separei algumas informações aqui interessantes, importantes para vocês, tá? E eu vou começar a comentar com vocês a respeito disso, tá bom? Então, uma delas vai ser o seguinte, tá? Como que a precificação ela vai afetar o meu preço de venda no futuro? Pois é, serão gravados vários vídeos a respeito dessa matéria, tá? Futuramente com algumas simulações, o que realmente vai acontecer, o que vai aumentar alguns produtos, o que vai diminuir, falando aí sobre a cesta básica nacional, de alguns produtos aí que vão entrar na cesta básica nacional, e umas delas, graças a Deus, né, para nós consumidores de carnes, né, para os supermercadistas, atacadistas, açougues, vai ter aí uma redução do ICMS sobre a carne. Aí a pessoa pode comentar assim: poxa, Israel, legal, nós vamos estar aí comprando carnes mais barata, com ICMS mais barato, graças a Deus vamos ter uma redução aí nas compras, né, a respeito dos impostos. Sim, e ao mesmo tempo, por outro lado, não. Pois para um pouquinho. Sim, não, por quê? Bom, nós já comentávamos um pouco aí sobre o imposto seletivo. E todo mundo sabe, né, quando nós falamos aí do nosso glorioso, querido churrasquinho de final de semana, né, ou até mesmo durante a semana, que hoje o churrasco virou uma coisa assim meio tranquila, né, qualquer momento você pode estar fazendo, 7 horas da manhã, meio-dia, meia-noite, enfim, tá, não podemos esperar só até o final de semana, mas tanto para nós que consumimos, né, um pouco da bebida alcoólica, seja uma caipirinha, uma cerveja gelada, mas também as pessoas que não tomam as bebidas alcoólicas, mas tomam refrigerante, né, com as bebidas açucaradas, que também, né, segundo o imposto seletivo, né, ele vai automaticamente ter um aumento de tributo, um aumento de imposto, porque são bebidas que fazem mal à saúde. Então, claramente, teremos uma redução da carga tributária sobre as carnes, ok, tá? Porém, né, vem sempre porém aí, o imposto seletivo ele vai nos complicar um pouquinho aí na parte das bebidas, ok? Seja elas alcoólicas ou açucaradas. A única que não vai entrar são águas, mas, né, churrasco com água é meio estranho, mas enfim, tá? Vamos lá, perfeito? Então vamos falar o seguinte, tá? O que nós vamos, o Virgílio Contabilidade está preparando para vocês nos treinamentos que nós vamos estar passando aí. Então vocês vão estar recebendo, como sempre estou comentando, em breve a visita do consultor, esse que vos fala, explicando como que vai funcionar essa parte da reforma tributária na precificação, como também no imposto seletivo. Ontem mesmo estive também na região de Barra Bonita, no supermercado Ravaggio, já dando treinamento lá para o pessoal a respeito desse, entrando um pouco nessa matéria. E em cada supermercado nós vamos estar passando, vamos estar comentando um pouco a respeito disso, perfeito? Então vamos lá. O que o Virgílio Contabilidade está preparando para os nossos clientes aqui? Então vamos lá. Com os novos tributos, os empresários vão precisar de orientação estratégica para fazer corretamente a sua precificação nos seus produtos ou serviços. Mas isso vai entrar já nesse momento, 2026? Não, como eu sempre venho falando, vai começar a adentrar em 2027. Se bem que eu não sei, por assim dizer, se o governo, né, mesmo que a lei esteja aí, não pode tentar antecipar alguma coisa, porque o Brasil, você sabe, ele está
quebrado. Estamos com uma dívida aí de mais de 9 trilhões de reais, né? Então, ou seja, o Brasil está quebrado. Por mais que ele arrecadou, está quebrado. Arrecadou 3, teve 9. Então você faz a conta aí que não vai fechar. Mas enfim, vamos lá. Então qual que é a nossa intenção junto com os clientes, ok? Fazer e aplicar o IBS e a CBS corretamente. Para que nós possamos aplicar o IBS e a CBS corretamente, nós temos que entender como que esse tributo ele vai afetar o nosso negócio. Então é importante que o empresário ele tem que entender assim, o IBS e CBS vai ser padrão para todo mundo, a alíquota vai ser padrão, ok, perfeito, né? Colocado lá pelo Senado Federal, a não ser que algum estado ou município, né, através aí quando adentrarmos ao IBS, ele anexe ali que, poxa, né, esse tributo não está legal para mim, vou fazer uma mudança, enfim. Não vou entrar muito nesse mérito, que hoje vai ser sobre precificação. Mas essa tributação ela pode realmente mudar. O que consta, o que o governo vem pregando, o governo federal vem pregando com a reforma tributária, é que ela vai ser escalonada, ela vai ter o pico de aumento de tributo, a hora que todos começarem a pagar os tributos de maneira correta, todos, escutaram bem, todos, tá? O que vai acontecer? Eles vão baixar esse tributo. Você acha mesmo que o governo vai baixar a tributação? Com essa gastança que ele faz, pegando nosso rico dinheirinho aqui, mandando para outros países aí, você acha mesmo que nós vamos sofrer uma queda da reforma tributária, das alíquotas, quando entrar isso aí? Você confia mesmo no governo, gente? Se você confiar, parabéns. Enfim, tá? Na minha opinião, como consultor, não vai baixar. Existe a tabela, tá, de correção que vai baixar se todo mundo começar a pagar, como eles falam, um pouquinho, mas um pouquinho não é pouquinho não. Só que o que o empresário, o proprietário de empresa tem que saber é que essa alíquota que vai vir aí, vou colocar uma alíquota aqui, eu falando, Israel, tá? De 28,5% que temos hoje. Pode ser mais, pode ser menos, mas vamos tratar dessa forma. Que conforme as alíquotas forem saindo e for fixado pelo Senado Federal corretamente, aí sim nós finalizamos ali com os custos, com a margem de venda, a liquidez da empresa, enfim. Aí nós conseguimos colocar de maneira correta, perfeito? Mas vamos lá. Como que o empresário vai ter que entender sobre o IBS e a CBS em cima, né, dos seus cálculos de precificação? Para isso o empresário ele tem que parar um pouco de ficar pesquisando em chat GPT Fic da vida, tá? Fazendo questionamentos, como que vai funcionar a reforma tributária e entender a reforma como um todo. Você pode sim procurar algumas dicasinhas ali, mas o mais importante é você procurar quem entende do assunto. Quem está entendendo a reforma tributária, o que vai afetar o seu negócio. Porque tem pessoas que vai no chat GPT da vida, coloca lá, como vai ser a reforma tributária? O cara dá uma resposta. Aliás, o chat GPT, ele tem revés de esquerda, não esqueçam disso, tá? Então ele vai falar sempre bem da reforma tributária. Então você, empresário, tem que tomar muito cuidado e entender que o seu negócio, quem toma conta é você. E a contabilidade, ela tem que estar junto com você nesse momento agora de transição. Perfeito? Então como que nós vamos entender isso? Resumidamente, nós temos que entender o que o IBS e CBS ele vai colocar para nós, tá? Feito isso, nós vamos ter que ajustar o nosso markup sem comprometer a competitividade. Hoje já está difícil do empresário supermercadista, lojista de material de construção, postos de combustíveis, autopeças, confecção, roupas, venda de eletrodomésticos, já está difícil uma competitividade correta. Porque a pessoa compra sem nota, vende sem nota, não registra colaboradores corretamente, não paga corretamente um piso correto, tá? Enfim, tá? Não estou falando de todos, estou falando daqueles que fazem isso e acabam prejudicando o mercado. Perfeito? Então, o que isso vai acontecer? Se o empresário não conseguir apurar o seu markup corretamente, não ter uma competitividade correta, o que ele vai acabar fazendo? Pensem comigo. Quando nós não fazemos a nossa precificação correta e temos lá, um exemplo, 100 colaboradores na nossa empresa, o que pode ocorrer? Automaticamente o empresário vai perder a arrecadação, ele vai perder o dinheiro dele. A arrecadação do governo, mas também tem a arrecadação do empresário. Ou seja, o que sobra a ele. Se não sobrou nada para ele, meus amigos, o que pode acontecer conosco? Né? Automaticamente, usa a palavra sempre, o empresário vai cortar gastos. E ele começa a cortar gastos cortando mão de obra. Será que a pessoa não entende isso? Que o empresário não consegue manter uma empresa
com os tributos que ele está tendo, e pior ainda, a hora que ele fizer a precificação corretamente e manter uma competitividade, tá? Ele vai repassar, ou do mesmo ramo dele, vão repassar todos os custos operacionais, preços e alíquotas, tributos, para o consumidor final, para o preço final do produto. Quem vai acabar pagando somos nós consumidores que compramos na gôndola no supermercado. É isso que o pessoal tem que começar a entender. Dito isso, como que nós vamos repassar os custos de forma justa e transparente? Então, quando nós falamos assim de forma justa e transparente, o empresário tem que entender qual que vai ser o impacto dele nessa proporção de como que ele vai fazer esse custo, esse centro de custo, apurar corretamente quanto que esses tributos vão afetar a forma de arrecadação dele, a liquidez dele, para ele manter as empresas dele, manter o padrão de vida dele. O que o pessoal de esquerda tem que entender, que o empresário ele vai sempre repassar as despesas deles, os custos operacionais, para o cliente final pagar. Então, se ele aumentar o salário de um colaborador de 5 para 10 mil reais, tá? O que vai acontecer? Nós que vamos na gôndola do supermercado vamos ter que pagar por um preço mais caro. O dinheiro não vai sair do bolso do empresário. Tem uns acéfalos que acham que o empresário tem que pagar imposto. Só que os acéfalos não entendem que ele vai precificar o produto dele e repassar o preço aos seus acéfalos. Entendam isso. Então isso é uma coisa que dá até um nó na garganta, porque as pessoas acham que nós empresários somos os malvadões do mercado. Então você monta uma empresa, você paga os tributos para o governo, ok? E aí você faz o que você quiser da sua vida. Distribua o seu dinheiro de bom dado para o governo. Tenta manter 30, 40, 50, 100 mil colaboradores em uma empresa. Porque se você não vender, você tem que honrar os seus compromissos, primeiramente com os seus colaboradores. Essa é a ética do trabalho, coisa que muitos não têm. E é por isso que a precificação ela é importante. Feito isso, vamos para o próximo passo, repassar o custo de forma justa e transparente, mas justificar preços ao consumidor de forma clara. O que é isso? Como que eu vou justificar esse preço de forma clara para o consumidor? Poxa, o meu estabelecimento, o meu supermercado, ele trabalha 100% correto. Qual que é 100% correto? Paga todos os seus impostos em dia corretamente, que graças a Deus nossos clientes trabalham corretamente dessa forma, orientado pelo consultor para trabalhar certinho, tá? Eles estão de parabéns, ok? E mesmo assim, trabalhando correto, pagando menos tributos, isso o Virgílio Contabilidade tem essa ética, tá? Ele orienta corretamente, ele passa corretamente, não é um simples nacional feito bonitinho, paga menos imposto, como alguns idiotas falam, né? Não existe isso, tá? Existe sim cada ramo de atividade obtendo sua liquidez, ok? Cada ramo de atividade em cima do seu lucro real, do seu lucro presumido, simples nacional, MEI, e logicamente futuramente, né, no regime regular. Não falaremos mais de lucro real, lucro presumido. Para isso a precificação tem que estar correta. E como que nós vamos transmitir isso, como disse ainda há pouco, de forma clara para o consumidor? Sendo que no meu supermercado, por exemplo, a minha cerveja Heineken, que eu estou trabalhando corretamente, pagando meus tributos, pagando os meus funcionários corretamente, tendo inscrição direta do Procon, peso na balança, tudo certinho, e eu repasso uma garrafinha com imposto seletivo aí, por exemplo, futuramente por R$ 7,99. É a garrafinha, tá? Se prepara que o negócio vai ser assim. Sendo que o outro concorrente, que não registra funcionário corretamente, não recolhe os tributos, não paga corretamente, está vendendo lá por R$ 5,99. Nós, o Israel aqui, vai ter um imposto muito mais caro, não é verdade? Então, significando que, para mim, eu vou repassar o preço maior. E isso, para os nossos clientes, o que pode acontecer? Ele está com o seguinte, olha, aquela empresa do Israel, ela é muito mais careira, né? É muito mais, passa o preço muito alto, então está ganhando muito dinheiro, mas não é que eu estou trabalhando certo ou eu estou trabalhando errado. Será que o governo vai fiscalizar da maneira correta? Para isso, você, empresário, tem que saber exatamente como precificar o seu negócio, precificar o seu preço de produtos. E falamos no supermercado, milhares e milhares e milhares de produtos. Não importa que seja biscoitos de polvilho, mas tem vários tipos de biscoitos, vários saquinhos de tamanhos ali, várias empresas que ele está comprando, que ele vai comprar do simples, no lucro real, lucro presumido. Hoje, futuramente, essas empresas podem trabalhar tanto simples também no regime regular, aí a precificação fica diferente. A mais trabalha só no simples, a precificação vai ficar, o custo vai ficar maior para ele.
Vai compensar com produção inflacional? Então, vai ficar complicado. E aqui no nosso caso, gente, aqui no Vigílio de Contabilidade, nós temos esse conhecimento técnico, tá? E uma visão estratégica diferenciada para passar para vocês de que maneira vai ser feito isso, essa precificação. Tá? Então é importante que o empresário já comece a soltar relatórios que nós estamos pedindo para os clientes, relatório das bebidas alcoólicas e não alcoólicas, açucaradas, para a formulação dos impostos seletivos. Falávamos num vídeo anterior que nós já estamos a partir de janeiro, graças a Deus, fazendo essa análise, essa precificação da reforma tributária, qual que vai dar o imposto maior ou não, é isso que é a precificação, mostrar para o cliente quanto que isso vai custar. Perfeito? E nós vamos, detalhe importante, vamos estar fazendo hoje 2 vídeos, tá? Esse é o vídeo número 1 e depois o vídeo número 2, continuar falando sobre precificação e como o empresário vai ter que agir de uma forma assim mais delicada na sua formação de preço. Perfeito? A importância de vocês acompanharmos nas redes sociais, tá? Vai lá dar aquele like, compartilhar nossos vídeos com o pessoal, que vocês vão perceber aqui de maneira bem simples, né? Bem tranquila, para que vocês possam entender. Então, resumindo aqui, na primeira etapa, tá? Como nós vamos aplicar o IBS-CBS corretamente, ajustar o markup sem comprometer a competitividade, repassar o custo de forma justa e transparente, tá? Justificar os preços ao consumidor de forma clara, isso é importante, e para isso, vocês vão ter que ter essa visão técnica, né? Entender essa estratégia de mercado, como que você vai repassar isso para o seu consumidor final. Perfeito? Então, acompanhe aí agora no próximo vídeo, que é o vídeo 2, para que não fique um vídeo muito extenso, tá? Estamos aí chegando aos 17 minutinhos, para que vocês possam entender de maneira mais adequada essa precificação na parte aí da reforma tributária. Perfeito? Agradeço a todos por um momento e daqui a pouco já subimos o próximo vídeo para vocês, tá? Um minutinho só. Até mais. Abraço.